desafios para a formação educacional de surdos no Brasil foi o tema da redação de 2017 do Enem. Um tema bem interessante, mas bem inesperado. Eu, enquanto professora, jamais esperaria esse tema. E eu acho que muita gente se surpreendeu, porque é uma temática importante, mas nem de longe deve ter sido o mais cotado. Eu acho que esse é um dos temas que eu nem imaginei para esse ano, mas quando eu fiquei sabendo, eu achei sensacional. Primeiro, por causa da decisão do STF de suspender o zero de quem desrespeitasse os direitos humanos, que uma das coisas que fazia zerar a prova do Enem era o desrespeito aos direitos humanos. E eles derrubaram uma dessas coisas que é tão importante assim no edital. E eu achei isso muito triste. Eu não tenho noção assim de quanto tempo eles têm para fazer a redação e se do período dessa decisão daria tempo de mudar um tema, mas eu fico pensando que esse tema foi uma tapinha na cara de quem queria também desrespeitar os direitos humanos. Porque pensa aí, como é que a pessoa vai desrespeitar direitos humanos num tema desses? Chuta aí algum argumento, porque eu ainda não consegui pensar em nenhum que não deixasse a nota da pessoa bem baixa. Eu não vou dizer aqui que eu concordo com todas as regras. Eu acho que as regras do Enem estão ficando cada dia mais questionáveis, porque, por exemplo, tiraram essa de não poder zerar quem desrespeitasse os direitos humanos, mas se você botar, por exemplo, um fora Temer, é parte desconectada. Então a gente não pode fingir que isso também não é ideológico, e eu estou percebendo que dizendo isso agora eu talvez não possa monetizar esse vídeo. Mas dane-se, eu tinha que falar isso, senão eu nem seria sincera sobre esse tema. E a gente sabe que, na verdade, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele tá ainda mais sensível depois que Dilma saiu do poder. Porque algumas coisas não podem ser ditas nessa nossa democracia, que não é tão democracia assim. Quem tá no poder não tá lá por um voto. Vocês aqui estando a favor ou não, não é esse o ponto. Não é ser de esquerda ou de direita. O que eu tô querendo dizer é que uma redação carrega argumentos. Uma redação como essa, ela é complicada. Inclusive, quando eu resolvi falar um pouco aqui sobre esse tema, eu pensei em falar em algumas coisas mais teóricas, trazer dados sobre educação de surdos, o que é que já tem, o que é que a gente não tem, mas depois eu percebi que o mais interessante é a gente ver o quão delicado foi para produzir nesse tema, porque tem certas coisas que não podem ser ditas. O aluno, claro, teria que saber argumentar muito bem, mas ao mesmo tempo foi muito bom por causa dessa parte dos direitos humanos. Claro, se a pessoa desrespeitar os direitos humanos não vai zerar, mas ele provavelmente vai tirar uma nota muito baixa. Então, se achou que ia cantar de galo, boa sorte. Mas indo pro tema em específico, vocês sinceramente já pararam para pensar sobre isso? Eu vou falar um pouco da minha experiência no curso de letras, que a gente discutia muito que nos próprios eventos da gente. Nós estávamos na UFPE, uma instituição federal, tinham eventos que tinham tradutores, tradução simultânea, mas nem sempre tinha intérprete de Libras. Isso é tão grave, minha gente, porque quer dizer que, assim, quando vem alguém de fora, um alemão, um francês, quem só entende português, dava para entender por causa da tradução simultânea. E o surdo? Como é que estão os cursos de Libras? Onde vocês moram? Vocês sabem onde oferece curso de Libras? Eu sou de Jaboatão, que é a região metropolitana de Recife, e eu sei de várias escolas públicas que oferecem cursos de Libras. Tem curso técnico de Libras, tem agora a faculdade de Libras na UFPE. São coisas muito recentes e muitas vezes nem tão divulgadas assim. Quando a gente fala também de formação educacional de surdos, a gente tem que pensar se a gente não está formando eles só para eles terem uma formação e continuarem ali separados. Não estarei fazendo praticamente nada. Como é que está essa inclusão? Ela realmente funciona? A nomenclatura atual que se dá a pessoas com deficiência, que inclusive minha professora estava comentando no curso que eu fui há 2 semanas atrás, que pessoas com deficiência, por quê? Porque a pessoa vem à frente. Ela é, antes de tudo, um indivíduo que merece respeito e ela tem deficiência. Ela não é um deficiente, ela não é doente, ela não é especial, ela é uma pessoa com deficiência. A própria forma de falar já mostra ideologicamente como é que essa pessoa vem sendo tratada, ou pelo menos as tentativas, né? Porque a gente sabe que é bem difícil. E como é que seria para jogar esse tema, gente? Como é que foi jogar esse tema em alunos que talvez não tenham preparo para falar sobre isso? Eu penso logo em alunos de escola pública. Como que desenvolveriam o tema? Então eu queria ler aqui para vocês
vocês os textos motivadores. Eles não são longos. O primeiro texto motivador, ele fala do direito à educação. É uma lei, é uma parte de uma lei. É artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Daí a gente vê que essas necessidades muitas vezes vão ser outras. Os professores, eles têm que estar preparados para isso. E será que eles realmente estão? Eu, sinceramente, eu tive apenas uma disciplina de Libras, a Libras 2, que era consecutiva dessa que eu fiz. Ela não era obrigatória e não havia um estímulo para que a gente cursasse. Eu acho que, na verdade, a gente já deveria ter, não sei como rola nas outras universidades, vocês, se fizeram licenciatura, me contem aqui embaixo como é que foi no caso de vocês, porque eu acho que deveria ser um aprendizado contínuo, período a período, para que a gente, no fim do curso, também estivesse apto a dar aula em Libras, porque, gente, isso é tão importante. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e escolas inclusivas. Oferta do ensino da Libras, do sistema Braille e do uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Aí nós temos no segundo texto, que na verdade é um gráfico, eu vou botar aí para vocês na tela. Aí ele tem primeiramente classes comuns, que tem alunos incluídos, e classes especiais, que são escolas exclusivas para alunos surdos, e vem mostrando ao decorrer dos anos. As classes especiais, houve uma diminuição de 2011 até 2016, e nas classes comuns a gente percebe um aumento de 2011 para 2012, e depois ela caiu um pouco também. E daí a gente pode pensar em investigar, porque houve diminuição nos dois, no caso. Por que isso? Será que isso está sendo da forma correta? Para onde foi esse aluno? Por que houve essa diminuição? A gente tem que se perguntar essas coisas, se essa inclusão está feita da forma devida. Na minha experiência com estágio também, os alunos, não só surdos, mas pessoas com outros tipos de deficiência, eram incluídos como forma de uma cota. Eu achava isso triste, porque a escola tinha que fazer bonito, sabe? Tinha que incluir. Mas eles não incluíam realmente, eles não incluíam no dia a dia deles. Acabava muitas vezes o aluno não sabendo muito bem o que fazer na sala de aula, não tendo muito apoio, além da professora, que também não tinha culpa de todo esse sistema que tá meio errado. E já já a gente fala um pouco mais sobre isso, mas deixa eu terminar. Ele tem uma imagem disso: sou surdo e pós-graduado em marketing. E na sua empresa tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito. Valorize as diferenças. A gente sabe que tanto nas empresas quanto nos concursos públicos tem que ter uma certa quantidade de vagas, né, para pessoas com deficiência. Mas será também que são suficientes? Como é que são os termos? Como é que essas pessoas estão sendo tratadas, né? Como é que é o dia a dia delas? São todas coisas que a gente poderia pensar. Aqui tem outro que eu não vou ler todo, mas diz que no Brasil os surdos começaram a ter acesso à educação durante o Império, no governo de Dom Pedro II. Ou seja, ele traz dados, ele traz a parte histórica, ele traz a própria lei e também traz, falando mais diretamente assim, sobre a área de trabalho. Fala sobre uma área de trabalho, mas nos faz pensar sobre todas, né? Porque será realmente que há uma inclusão? Como é que está a formação educacional dessas pessoas e como é que essas pessoas são colocadas em sociedade, para o mercado de trabalho e tal? Uma coisa que eu gostei muito, não só nesse tema do Enem, mas que eu tenho gostado nos últimos temas do Enem, é que ele delimita muito bem o tema. Não tem muito como você escapar daquilo que ele quer que você argumente. Por exemplo, não é sobre formação educacional, por mais que seja, vai falar sobre isso, mas é sobre os desafios da formação educacional de surdos no Brasil. E essa delimitação, ela não é vista só nesse tema. Se a gente voltar para temas anteriores, por exemplo, a gente tem aquele da persistência da violência contra a mulher no Brasil. A persistência. Por quê? Porque a gente sabe que algumas pessoas poderiam dizer que não existe isso, que era um drama desnecessário, que a pessoa não via isso na sua realidade. Colocando persistência, a pessoa não tem para onde correr. Se a violência persiste, o exame já está dizendo que a violência existe.
Então não tem como você dizer que, não existe, eu não concordo. Ela existe, ela está persistindo. Então você tinha que falar sobre essa persistência. E claro, falando sobre a persistência, você ia estar falando de violência, mas de uma forma mais bem delimitada. Mesma coisa nisso. Você está falando sobre a formação educacional de surdos no Brasil, mas você está falando sobre os desafios. Talvez se fosse falar só sobre a formação educacional de surdos, você até colocasse problemas, mas você tentasse ver os dois lados da questão. Mas quais são os desafios? Como é que está a nossa sociedade hoje? Ela é realmente inclusiva? Aliás, a gente anda numa onda tão grande de desumanidade que eu acho que esse tema, por mais que a gente não tenha pensado de primeira, ele foi um tema muito bom, gente, pro Enem. Uma coisa que eu acho triste é que, claro, tem muitos alunos que não têm preparação pro Enem, tá? Que também tem muitos cursos desses que são gratuitos, tem professores muito bons, hoje em dia tem muitos projetos do tipo. Aliás, se você não sabe disso, procure na sua cidade. Geralmente, universidades federais, institutos federais, ou outras universidades públicas ou particulares, fazem projetos assim, às vezes ONGs também. As pessoas dão aula de graça para o Enem durante todo o ano e você pode procurar, tem um número limitado de vagas, mas você pode procurar e estudar durante todo o ano. Você não vai gastar com isso. É uma boa e diminui um pouco isso de você não ter acesso. A gente sabe, claro, que vai ter pessoas que ainda assim não vai ter acesso, porque seria outra discussão. Uma das coisas que eu pensei sobre o Enem, e não foi esse ano, mas que eu consegui resumir numa frase esse ano, foi o seguinte, que o Enem, a discussão que a redação do Enem e toda a prova, na verdade, que eu acho uma prova muito boa, apesar de ser bem cansativa, é que ela meio que ensaia um sistema que ainda não existe. O Enem, ele seria perfeito, por exemplo, numa sociedade que discutisse essas coisas, numa sociedade que desse mais oportunidades às pessoas com deficiência. E nem sempre a gente vê isso. Às vezes a gente vê situações maquiadas para parecer que tá tudo bem, como eu disse, inclusive nas escolas, tinham que incluir alunos, mas que a preocupação com o que era para ser feito com esses alunos nem sempre era tão urgente. Às vezes era mais para dizer, tem um aluno autista, tem um aluno surdo. Sim, e daí? Ele tá aprendendo, tanto quanto os outros amigos dele, no tempo dele, claro. Ele tá tendo acesso à mesma educação. A lei, que está nos textos motivadores, ela tá sendo cumprida. Dá pra você ir argumentando com os textos que tem aqui e com o seu próprio conhecimento de mundo. Eu acho que não era um tema impossível, não. Mas assustou muita gente. Mas o que eu acho que a crítica que ficaria para qualquer tema. Infelizmente, a gente não tá num sistema educacional que priorize, primeiramente, o conhecimento. Porque eu acho que o Enem é uma prova que exige muito mais conhecimento que decoreba. Você, com um conhecimento de mundo amplo, bom, você consegue responder a maior parte das questões. Porque são questões que, primeiramente, tem muito texto, então você vai precisar interpretar bem o texto, você vai precisar ler realmente aquilo ali, você não pode ter preguiça. Redação, gente, não tem segredo, não. Se você vai tentar Enem de novo ano que vem, ou se você vai tentar qualquer outra coisa que precise de redação, não existe outra coisa para redação que não seja treino. E sobre isso, eu tenho uma novidade daqui pro fim do ano para vocês, mas aguardem. Eu acho que eram esses os comentários que eu queria fazer, realmente. Eu pensei pelo lado do que eu achei bom, que eu já disse a vocês, né, o lance dos direitos humanos e tal, que eu achei que seria bem sem noção tentar desrespeitar os direitos humanos num tema desse. E eu não desejo a ninguém ler certos tipos de redação, mas às vezes é o jeito, né? E é isso, gente. Me contem aí se vocês fizeram o Enem, o que é que vocês acharam. Eu sei que muita gente que me assiste também é professor, então vamos trocar ideias. Você professor ou aluno, você tendo feito ou não o Enem, você deve estar sabendo do tema. Diz aí o que é que você achava que ia ser. O meu palpite é que seria algo de identidade de gênero, porque era um assunto que estava tão em voga durante todo esse ano de 2017 que eu achei que poderia ser algo que rendesse muito pano pra manga. Quem sabe, né? Em algum ano esse tema não venha, porque eu acho que é uma coisa que vai se discutir cada vez mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir, de se inscrever no canal. Tchau e até o próximo.